Oi meninas, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula e nela eu vou ensinar você a fazer esta maquiagem, mas antes eu vou ensinar para você como identificar o seu formato de olho. Antes de identificar o formato do seu olho, você tem que identificar a característica do seu olho. Nós temos os olhos padrões, os olhos mais afastados e os olhos juntos. Quando você olhar no espelho de frente assim, você vai observar. Se você não achar nem que está muito afastado, nem que está muito junto, significa que o seu olho é padrão. Se você olhando, você não consegue identificar isso, você pode fazer de uma forma mais técnica, que é medindo. Se o canto do seu olho até o outro canto medir 4 centímetros mais ou menos, isso significa que o seu olho é padrão. Se você identificou que você tem um olhar mais afastado, você vai evitar fazer tipos de maquiagem que alongue esse seu olhar. Então, você vai evitar um esfumado mais diagonal, um delineado gatinho. Se você tiver essa característica dos olhos mais juntos, você vai fazer o contrário. Você vai dar preferência por maquiagens que vão te alongar. Então, os esfumados mais diagonais, o delineado gatinho, e vai tentar sempre usar uma sombra mais clara aqui nos cantos internos do seu olho para abrir o seu olhar. Agora, falando de formatos de olho, você pode ter um olho pequeno. E aí, como você vai identificar se você tem um olho pequeno? Se você, olhando reto, você consegue ver um pouquinho da sua pálpebra móvel. A nossa pálpebra fixa é essa que não se mexe quando a gente pisca. E a pálpebra móvel é a que se movimenta quando a gente faz esse movimento de piscar. Então, se você, olhando reto, você consegue ver uma pequena parte dessa sua pálpebra móvel, significa que os seus olhos são pequenos. E normalmente, quem tem um olho pequeno, tem um olho mais puxadinho um pouco. Não chega a ser um olho asiático, mas um olhar mais fechadinho. Os meus olhos, por exemplo, são olhos pequenos. Se você tem esse formato de olho, muitas técnicas de maquiagem vão dar certo para você, tá? O que você tem que observar? Se você for fazer um delineado, você tem que tentar fazer um delineado com traço mais fino, tentar concentrar sempre as sombras mais claras nos cantos internos, para abrir um pouco o seu olhar, e sempre lembrar de, na hora de fazer o esfumado, você fazer esse esfumado um pouco acima, porque é o que vai mostrar na hora que você estiver com os olhos abertos, já que a sua pálpebra móvel é curtinha quando você está com os olhos abertos. Você também pode ter o formato de olho grande, que normalmente são aqueles olhos mais arredondados. Se você tem esse formato de olho, você vai evitar usar sombras muito escuras no seu côncavo, que marque muito o seu côncavo para não dar um ar de profundidade muito grande, já que você tem um olho um pouquinho maior. Você pode também ter os olhos caídos, que são aqueles que tem aquela pelinha que fica um pouquinho caída por cima do olho. Esse tipo de formato, ele é um pouco mais difícil da gente trabalhar na hora da maquiagem. Então, se você tem esse formato de olho, você tem que tentar fazer aí o seu esfumado mais por cima do côncavo, para ele sobressair em cima dessa pelinha. E é um formato que você tem que tentar fazer a maquiagem com os olhos mais abertos. O que isso significa? Você vai fazer a primeira parte, por exemplo, o primeiro esfumado aqui. Você fez, você abre o olho direitinho para você ver se você precisa subir um pouco mais, como é que tá? Então, você tem que trabalhar parte por parte nessa área dos olhos. Se você tiver esse formato de olho caído, é interessante você evitar os delineados, porque quando você vai ter um trabalhão para fazer e na hora que você abrir os olhos, eles vão ficar escondidos ali embaixo da sua pálpebra, que é um pouquinho caída. Mas aqui tudo é uma sugestão, estou te ensinando e te ajudando a identificar o seu formato de olho, mas claro que você pode fazer o que você se sentir melhor, como você se achar mais bonito. Agora que você já sabe identificar qual o seu formato de olho, eu vou te ensinar a fazer um esfumado clássico. Para fazer o esfumado clássico que nós vamos fazer nessa aula, eu vou usar essa paletinha aqui com vocês. Ela é uma paleta muito fácil de achar, ela é baratinha e ela tem várias opções de cores para você fazer a combinação que mais te agradar. Eu vou começar fazendo uma base com esse marronzinho aqui. Vou usar um pincel de esfumar bem fofinho. E vou depositar essa primeira cor de sombra aqui no cantinho externo do meu olho.
eu vou fazer o depósito da sombra primeiro, para ela pigmentar o tom que eu achar que é interessante para minha maquiagem. Depois que eu atingir a cor, eu vou esfumar. O seu movimento de esfumar tem que ser bem leve, com a mão muito leve e movimentos circulares. Como a gente está fazendo aqui a primeira sombra, nós vamos esfumar ela até aqui em cima, até mais ou menos aqui no ponto alto da nossa sobrancelha. Lembra que esfumar, você vai esfumar sempre as bordas da sua sombra. Você nunca vai esfumar aqui no meio, tá? Pra você não tirar o pigmento de cor que a gente já colocou. Então, a gente vai esfumar as bordas. Essa primeira sombra, a gente vai esfumar ela até aqui o ponto alto da sobrancelha. Agora, eu vou vir com um pincel de esfumar menor. Ó, esse é o que eu apliquei a primeira sombra. Eu vou aplicar a segunda com esse. Porque agora eu não quero invadir o espaço da primeira sombra. A primeira sombra foi uma base, agora eu vou marcar o meu côncavo. O meu côncavo é esse fundinho aqui, ó, onde eu afundo entre a pálpebra móvel e a pálpebra fixa. Esse fundinho é o côncavo e eu vou marcar ele agora. Então, para marcar ele, eu vou usar uma sombra um pouquinho mais escura, essa daqui. Vou pegar com um pincelzinho e vou fazer a mesma coisa. Eu vou depositar aqui no meu côncavo para dar uma profundidade. Quando o resultado de cor for o que eu espero já, que for satisfatório para mim, eu vou esfumar. Com o mesmo pincel, com a mão leve, você pode pegar aqui no finalzinho do seu pincel para o seu movimento ficar mais leve. E vou esfumar aqui a bordinha da minha segunda sombra. Porque isso vai fazer a minha primeira sombra, a minha segunda sombra unir com a primeira. Então, eu vou formar aí um degradê de cores, já que a primeira e a segunda são cores próximas, porém, uma mais escurinha um pouquinho que a outra. Agora eu vou vir com outro pincelzinho para esfumar. Esse é menor ainda que o segundo, ó. Porque eu vou esfumar uma área menor. Então, eu não quero que a terceira sombra que eu vou colocar agora invada a segunda sombra. Eu vou usar essa daqui. Vou pegar a sombra e vou depositar ela aqui no meu canto externo. E vou ir entrando com ela um pouquinho aqui, nessa direção, para fazer uma base aqui no meio da pálpebra que a gente ainda não depositou sombra. Quando o resultado de cor já for satisfatório para mim, eu vou esfumar fazendo o primeiro movimento que eu fiz. Que não foi o de marcar o côncavo, foi esse que a gente subiu aqui, ó. Então, eu vou esfumar fazendo esse segundo movimento. Para fazer o acabamento, você pode voltar com o seu primeiro pincel, ou você pode usar um pincel limpo para fazer esse acabamento aqui, ó. Para não ficar marcado. Agora eu vou vir com essa sombrinha branca. Você pode usar uma mais begezinha se você preferir, mas eu gosto do efeito dessa sombra branca. Vou vir com um pincel de depositar e vou aplicar aqui no início, no cantinho interno do meu olho. Depois que você depositar a sombrinha branca ou a nudezinha, você vai voltar com o seu pincel, pode ser o primeiro, e vai dar acabamento aqui também, ó. Pra não ficar nada marcado, e vai esfumar aqui a transição das cores, pra você unir esse branquinho com o marronzinho que você já passou aí na sua pálpebra. Se você gosta de sombras opacas, você finaliza aqui e pula esse passo, tá? Se você gosta de um brilho, um negocinho a mais, eu vou aplicar esse pigmento aqui,
Esse aqui é o da Eudora, a cor cristal. Ele tem partículas de brilho prata e dourado. Esse daqui é um pigmento, ele não é glitter. Então, eu não preciso de um fixador para usar ele. Ó, peguei ele aqui no meu dedo e vou aplicar dando batidinhas nesse pigmento em todo o meu olho. Agora, nós vamos para o delineado. Eu vou usar com vocês esse delineador líquido aqui da Eudora. A base do delineado, o jeito que eu vou te ensinar aqui, você pode usar caneta delineadora, o delineador líquido, o delineador em gel. Você pode fazer esse mesmo jeito que eu vou te ensinar aqui com qualquer produto que você quiser, que você tiver. O segredo na hora de fazer o delineado, tanto normal quanto gatinho, é você tentar fazer o traço contínuo. O máximo que você conseguir manter esse mesmo traço é o que vai facilitar aí para você não precisar ficar arrumando o seu delineado, tá? Então eu vou ensinar para vocês duas formas, cada um no olho, para você ver o que você acha que vai ficar mais fácil para você. Ó, vamos começar aqui no comecinho dos seus cílios. Você não vem desde aqui do comecinho, tá? Como a gente precisa de um traço contínuo, a gente vai vir aqui desde a raizinha dos cílios. Vamos fazer esse traço. Fez o traço, aí você vem e passa o delineador aqui embaixo para complementar, porque você já fez o seu limite do seu delineado. Agora que a gente já fez esse primeiro traço, a gente vai vir e vai fazer o cantinho. Que é, como o traço é menor, é mais fácil da gente fazer, já que a gente já tem uma base. Então, você só vai unir esse daqui com o primeiro tracinho que você já fez. Se você gosta de um delineado clássico, já tá pronto, só isso. Agora, se você gosta do gatinho, agora eu vou mostrar pra você como é que você vai transformar o seu delineado normal num gatinho. Aí, agora nós vamos vir aqui nessa curvinha do nosso olho e vamos traçar o tamanho que vai ter o nosso gatinho. Então, você vai vir fazendo um risco contínuo aqui no rumo da sua sobrancelha. Você tem que tomar cuidado para você não fazer ele muito pra cima. É sentido a sobrancelha, não precisa encontrar com a sobrancelha. Então, você vai vir com ele assim, ó. Fez o traço, você vai vir aqui, não vai vir desde a pontinha, você vai vir um pouquinho pra baixo e vai unir esse traço com esse que a gente já fez. Depois é só você preencher esse espaço que ficou aqui. A segunda forma é o contrário da primeira. Você começa primeiro pelo gatinho. Então, você vem aqui, nessa mesma curvinha do seu olho, marca o seu traço do seu gatinho. Depois, você vai vir aqui, não vai pegar desde a pontinha, vai vir um pouquinho antes e vai trazer ao encontro do seu olho. Preenche. Aí agora você vai fazer o delineador normal. Você pode ou fazer desse jeito que eu mostrei pra você, ou vir aqui e vir trazendo ele de trás pra frente. Quando acontecer de você fazer o risquinho aqui e ele não ficar retinho, regular, você vem com sua base ou com corretivo, coloca um pouquinho na mão, vem com um pincelzinho língua de gato, molha só a pontinha dele na sua base, tira bem o excesso e você vem com cuidado
cobrindo e deixando esse tracinho retinho. Agora, nós vamos fazer a aplicação dos cílios. Se você não gosta de cílios ou quer ficar mesmo com um aspecto mais natural, você pode passar o rímel e pular essa parte. Agora, se você gosta, vou te ensinar uma forma de fazer a aplicação que é mais fácil. Eu vou usar esse formato de cílios, que começa curtinho e fica um pouquinho maior no final, tá? Esse cílio já está do tamanho do meu olho. O que você vai fazer antes de aplicar os cílios? Você vai medir para saber se você precisa cortar esses cílios. Você vai só encaixar ele no seu olho mesmo e vai perceber se sobra alguma coisinha aqui no final. Se sobrar, você vai cortar sempre do final. Você nunca tira no começo dos cílios, tá? Então, você vai precisar cortar, você corta aqui do final. Eu vou usar essa colinha aqui da Macrylan. Eu gosto muito dela porque ela já vem com aplicador. Então, é só você passar aqui na basezinha dos seus cílios. Pode fazer uma concentração maior de cola aqui nas extremidades, tá? E aí, você vai esperar um pouquinho essa colinha secar. Você sabe que a colinha está quase secando quando ela deixa de ser branquinha e ela vai ficando um pouco transparente. Enquanto a colinha seca, eu vou aplicar aqui um pouquinho de máscara, que eu acho que facilita na hora da aplicação. Quando a colinha estiver um pouquinho seca, ela não está seca completamente e nem totalmente molhada, tá? Você vai pegar aqui pela pontinha dos cílios, aqui, ó, com os dedos pra cima, pra não atrapalhar a sua visibilidade. Você vai mirar aqui onde está o centro do seu olho e vai encaixar o meio. Quando você encaixar o meio, ele já vai fixar, porque a colinha, ela já tá com a liga. Então, depois é só você vir e encaixar as extremidades. Se você usar o espelho olhando um pouquinho para baixo, facilita para você ver aqui certinho rente aos seus cílios, tá? E aí é só isso. A colinha tem que estar com essa liga, porque se ela estiver muito molhada, ela não vai aderir, então ela vai ficar sambando. E se ela já estiver muito seca, ela também não vai aderir, porque aí ela já secou. Então, ela tem que estar com esse ponto certinho para você fazer a aplicação, que é o que vai facilitar para você. Ó, então a colinha já tá no ponto. Eu venho aqui, miro certinho o comecinho para não ficar entrando dentro do olho para não te incomodar. Aí eu venho aqui e encosto o centro. Depois é só você vir e acertar as laterais. Agora, a gente vai fazer a finalização aqui dessa parte de baixo dos olhos. Eu vou usar um lápis bege para a linha d'água, porque eu quero que ele fique mais natural mesmo, um aspecto mais natural. Se você quiser e tiver preferência pelo lápis preto, não tem nenhum problema. Agora, eu vou vir com um pincelzinho lápis e vou pegar a primeira e a última sombra que nós usamos para fazer o nosso esfumado. E vou esfumar também aqui rente aos meus cílios inferiores. Agora eu vou passar o rímel aqui nos cílios inferiores para finalizar essa parte. Agora que a colinha dos cílios já secou completamente, você pode voltar com o seu delineador e dar o acabamento aqui, ó, passando bem rentezinho para ficar bem pretinho. Agora, essa parte é opcional, tá? Eu vou vir com o iluminador e eu vou iluminar aqui, ó, o ponto alto da minha sobrancelha e também aqui o cantinho interno dos meus olhos. Então é isso, gente, os nossos olhos estão prontos. Esse é um esfumado clássico. Como eu falei lá no começo da nossa aula, você pode trocar as cores, pode fazer colorido ou mais escuro, da forma que você preferir, tá bom? Agora, nós vamos fazer um extra dessa aula,
que eu vou te mostrar como eu faço a aplicação do batom em bala. Eu vou usar esse batom aqui com vocês. Batom em bala é esse batom mais clássico, tá? Eu vou usar esse daqui, ele é da Eudora, a cor dele é o vermelho escandaloso. O batom, ele já é chanfradinho assim. Esse batom e também o aplicador, tanto do batom líquido, ele já vem com esse formato para ser anatômico. Então, como que você vai fazer? Você vai pegar essa pontinha e vai encaixar aqui na sua boca. E depois você vai arrastar, priorizando fazer o contorno da boca primeiro. Esse batom, ele não tem um acabamento mate, ele é mais cremoso. Então, quando você passar ele aqui na parte de baixo, inferior da sua boca, você pode depois fazer assim com os lábios, que ele já vai tingir os lábios de cima e depois é só você fazer o contorno também. A pontinha do batom, ela é exatamente para isso, para facilitar para você na hora de você fazer o contorno, tá bom? Se você estiver usando um batom em bala com acabamento mate, você vai fazer da mesma forma, só que ao invés de você flexionar os lábios, que é fazer assim, você vai fazer primeiro o contorno na parte de cima e depois é só preencher o centro dos lábios. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima aula.